O início do século XX foi o período em que grandes cidades se acostumaram com a eletricidade, e não foi uma transição pacífica. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje, a eletricidade é algo essencial em nossas vidas. Poucos de nós conseguiríamos sequer conceber uma vida sem a luz elétrica, sem os vários aparelhos elétricos e eletrônicos que nos ajudam em nosso dia a dia. Mas meras 5 gerações atrás, a visão da eletricidade dos nossos trisavós, lá no início do século XX, era bastante diferente. A eletricidade já era conhecida antes do século XX. No início do século XIX, alguns milionários já tinham eletricidade em suas fazendas, com geradores próprios. Alguns prédios na cidade também dispunham dessa novidade, mas ainda era uma coisa para poucas pessoas, uma mera curiosidade científica mesmo. Foi em meados do século XIX que pesquisadores como Thomas Edison e Nikola Tesla descobriram formas de produzir eletricidade de maneira ampla e distribuir para toda uma cidade. Muita gente acha que a grande contribuição de Thomas Edison foi a criação da luz elétrica, mas de fato ele apenas aperfeiçoou um mecanismo que já existia antes. A grande contribuição dele, de fato, foi descobrir Nikola Tesla, que por sua vez apresentou a resposta tecnológica correta para a distribuição de energia elétrica em grandes áreas, a corrente alternada. Mas a disputa entre Edison e Tesla é assunto para outro dia. O que vamos falar nesse vídeo são os riscos da eletricidade. De fato, como toda nova tecnologia, a eletricidade trouxe enormes riscos. Apenas com o tempo, esses riscos diminuíram. O fato é que em meados do século XIX começou a eletrificação de várias cidades do mundo. Eletrificação é o nome dado quando a cidade recebe os postes, a energia elétrica e daí alguma iluminação pública elétrica e a possibilidade daquelas casas naquela rua contratarem a energia elétrica da empresa que a distribui. Aqui no Brasil surgiram alguns bairros eletrificados no Rio de Janeiro em 1879, principalmente próximos à central do Brasil. E outras cidades do interior também se eletrificaram, mas foi só no início do século XX que a eletricidade de fato começou a ser usada de forma ampla no Brasil e no mundo. E aí começaram os problemas, porque, como você pode imaginar, as pessoas não estavam acostumadas a usar a eletricidade. Hoje é muito natural para qualquer pessoa como funciona um interruptor de luz. Bebês de 6 meses de idade já entendem como eles funcionam. Mas as pessoas daquela época usavam principalmente lamparinas a óleo para iluminação. Foi preciso toda uma campanha de esclarecimento para explicar que não era preciso acender fósforo para fazer a lâmpada elétrica acender, porque as pessoas acostumadas com a lamparina a óleo acendiam o fósforo para ligar a luz, e como a luz ligava muito rápido, elas eram pegas desprevenidas e deixavam o fósforo cair. Você pode achar isso uma besteira enorme, mas isso é um problema cultural real. Tendemos a usar as novas tecnologias da mesma forma que usávamos a tecnologia antiga, e isso sempre dá problemas. É preciso um período de adaptação das pessoas à tecnologia. Mas o problema não eram apenas os usuários finais. Toda a indústria elétrica adotava princípios que hoje consideraríamos absurdos. Por exemplo, fios encapados só surgiram algumas décadas depois. Antes disso, a maior parte da eletricidade era fornecida por fios não encapados. Sim, corriam por trechos dentro de casa, geralmente ocultos por madeira ou outros móveis, mas se você encostasse nesses fios, por óbvio, levaria um tremendo choque, com potencial mortal em pessoas mais velhas ou crianças. Um pôster famoso mostrava uma aranha de eletricidade matando pessoas que se aproximavam de sua teia. Hoje isso parece um absurdo para nós, mas só porque a maior parte da fiação de eletricidade que temos hoje é isolada. Então casos de pessoas levando choque por esbarrar em fio são muito poucas hoje em dia. Na época que a crítica foi feita, isso era uma crítica muito mais real. De fato, encoste em um dos muitos fios expostos em uma casa eletrificada e você pode mesmo morrer. Pior que isso, quando surgiram os primeiros fios isolados, eles usaram como material para isolamento o que tinham de mais barato para isso:
papel engomado. Isso, de fato, diminuía o choque que uma pessoa toma se encostar no fio. Problema resolvido, né? Só que tem um outro problema com os fios, o fato de que, se um polo encostar no outro, isso gera um curto-circuito. E o papel engomado, usado para isolar o fio, era totalmente inflamável, combustível mesmo. Então, o número de residências que passou a pegar fogo ainda no início do século XX foi enorme, porque o fio encapado com papel engomado até evitava o choque, mas aumentava muito o risco de incêndio. Só muitas décadas depois, os fios começaram a ser encapados com derivados de borracha, que, embora ainda inflamáveis, pelo menos não eram tão inflamáveis quanto o papel engomado, né? Fios isolados com isolamento anti-chama é coisa muito mais moderna, de poucas décadas atrás. Logo quando as cidades se eletrificaram, inicialmente apenas para luz elétrica, surgiram um sem número de aparelhos revolucionários que aproveitavam o fato de que a eletricidade estava disponível para atender outras necessidades das pessoas. Ferros de passar roupa elétricos foram um enorme ganho. Antes da eletricidade, eram baseados em carvão aquecido e eram extremamente complicados de operar e muito mais arriscados. Mas alguns outros dispositivos se mostraram arriscados demais, como por exemplo o caso do tecido elétrico. A ideia era uma toalha de mesa ligada na eletricidade que tinha fios correndo dentro da malha da toalha, e isso permitia à dona de casa decorar a mesa de jantar com luzes elétricas, tal como ela fazia antes com as velas, colocando luzes onde achasse melhor. Mais uma vez, um caso de pessoas tentando usar a nova tecnologia da mesma forma que usavam a tecnologia anterior. E mais uma vez, um caso de como isso não funcionou muito bem. É fácil de imaginar, qualquer líquido derramado na mesa transformava a coisa toda em um inferno de choque nos convidados e potencialmente incêndio. Esses e tantos outros produtos foram simplesmente abandonados. Sobrecarga também era um problema muito comum. Novamente, as pessoas encaravam a eletricidade como algo meio mágico, não entendiam que se tratava de um recurso como outro qualquer. Você não pode puxar mais do que o que aquele fio pode fornecer. Iam incluindo extensões e derivações até não poder mais. Aliás, isso não deixa de ser um problema ainda hoje no Brasil. As casas originalmente eletrificadas eram planejadas apenas para algumas poucas lâmpadas e agora tinham que suportar uma enorme carga de vários aparelhos, alguns com consumo muito mais alto, como o ferro elétrico. Mas um monte de incêndio se iniciou por aí. Tudo que hoje você toma como padrão em eletricidade teve que ser descoberto e adotado e ensinado para as pessoas. Muitas vezes depois de várias tragédias em que pessoas perderam a sua vida em um acidente. Hoje, toda casa tem um quadro de luz com fusíveis ou disjuntores. Qual o papel desses fusíveis ou disjuntores? Interromper a energia elétrica em caso de um curto ou de uma sobrecarga. Nas primeiras casas não tinham isso, então quando algum aparelho dava um curto e começava a pegar fogo, enquanto alguém não conseguisse manualmente desligar a energia elétrica, o curto continuava acontecendo, levando a incêndios e mortes de pessoas. Hoje, disjuntores e fusíveis são padrão. Esses dispositivos de fato salvam vidas. O fio terra é um padrão aqui no Brasil apenas nas construções mais recentes, mas também é outro mecanismo de segurança, porque permite isolar correntes espúrias para a terra, evitando choques em outros aparelhos domésticos. Novamente, algo que surgiu do aprendizado, muitas vezes com pessoas perdendo a vida em algum acidente, e isso levando a indústria a criar padrões mais seguros. Hoje existe padrão para tudo em eletricidade, a maior parte deles criada pela própria indústria de forma espontânea. Não é preciso governo exigir padrões de segurança, porque os próprios geradores de eletricidade, os próprios fabricantes de produtos elétricos têm prejuízo quando algum dispositivo gera problemas. Naturalmente, a indústria evolui para padrões mais seguros com o tempo. Até mesmo os consumidores entendem mais sobre eletricidade hoje em dia. Nem todo mundo tem PhD em energia elétrica, mas todo mundo sabe que se ligar fios elétricos de polaridades opostas dá problema. A própria sociedade como um todo tende ao conhecimento e a padrões espontâneos de segurança. O governo, quando resolve entrar nesse assunto, só entra para atrapalhar o processo, como por exemplo aqui no Brasil, quando acabou com décadas de padrões de indústria muito bem aceitos e seguros para tomadas, apenas para implementar um novo padrão de tomada absolutamente sem nenhuma vantagem em termos de segurança ou padronização, e como resultado, hoje no Brasil, todas as casas brasileiras estão menos seguras, visto que todo mundo tem um monte de adaptadores
fatores que seriam desnecessários no padrão anterior. Riscos de eletricidade existem até hoje, mas são muito menos problemáticos hoje, certamente após compreendidos e tratados. São riscos muito menores, inclusive, do que os riscos das alternativas. Lamparinas a óleo ou gás, como haviam em algumas cidades, eram muito mais arriscadas no final. Mas durante um período inicial, muita gente foi contra a eletricidade, colocou ela como um grande mal da tecnologia, algo arriscado demais para as pessoas. Isso é algo que se deve ter em conta no momento que vivemos novas revoluções. Ninguém tem dúvida que estamos passando por duas enormes revoluções nesse momento, a internet e o Bitcoin. Da mesma forma que a eletricidade inicialmente só causou problemas, mas logo em seguida revolucionou o mundo, quando começou a ser usada em ampla escala, vemos hoje muita gente culpando a internet por vários problemas modernos. Fake news, segregação social, acusações falsas, tudo isso são problemas que serão resolvidos naturalmente pelo próprio mercado. Erro apenas é o governo se meter nisso. O governo só atrapalha. Da mesma forma, a recente queda nas criptomoedas gerou problemas para muita gente. Gerou ressentimento e medo em muita gente. Isso é só natural. Faz parte do processo de aprendizagem, do processo de crescimento. Da mesma forma que acontece hoje com a eletricidade, algumas gerações à frente, ninguém vai sequer imaginar como seria viver num mundo sem internet e Bitcoin, mesmo com riscos envolvidos. Aprenda sobre isso, ensine aos outros. A parte mais fundamental nisso é a sociedade entender como funciona a nova tecnologia. Nunca será exatamente igual à tecnologia anterior. Temos que aprender a conviver com ela. Obrigado pela audiência.